Olá, gente. Estamos aí de volta com mais um Precisamos Falar, um quadro que eu estou gostando bastante de fazer aqui no canal. A audiência também vem correspondendo muito bem, porque, como vocês já estão se acostumando sempre, quarta-feira, 21 horas, eu estou aqui falando de algo que precisamos falar. Algo importante, porém, a ideia é falar de maneira mais informal, tentando ser uma pessoa que está aqui conversando com vocês, construindo uma ideia a respeito de algo que é importante que a gente converse. Então, eu começo o vídeo de hoje pedindo para todo mundo que está aqui nos assistindo, deixar seu like, compartilhar o link do nosso vídeo nas suas redes sociais. Informo também que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos apoiadores. Aqui no comentário fixado você encontra todas as formas de colaborar, inclusive a forma de adquirir essa caneca aqui, que também é uma forma de ajudar a manter a programação aqui do canal. Também no comentário fixado, o link para se inscrever no meu curso em parceria com Classe Esquerda, meu curso Classe, Estado e Moeda, Fundamentos da Estrutura de Dominação, que é um curso muito bacana que ajuda na formação de quem está aí procurando entender melhor a economia política. Bom, qual o assunto que nós precisamos falar hoje? É um assunto que toda live de domingo, 21 horas, as pessoas me perguntam, que é a questão do avanço evangélico no Brasil, né? Claro, eu vou me permitir aqui fazer generalizações, tá? Mas eu estou falando de alguns grupos evangélicos neopentecostais. Também não são todos os grupos evangélicos neopentecostais, mas são alguns grupos evangélicos neopentecostais em específico. Eu não vou aqui estar separando quais exatamente, mas eu peço que vocês tenham a boa vontade de compreender, caso você seja um evangélico neopentecostal que não está numa agremiação desse tipo, que faz as coisas que eu vou citar aqui, por favor, não se sinta ofendido, porque não é do seu grupo, se o seu grupo não faz essas coisas que eu estou falando. Eu só estou aqui me permitindo fazer essa simplificação para ficar mais didático, para o nosso papo ficar mais fluido e eu não precisar ficar especificando a cada vez que eu for me referir. Mas é disso que nós vamos falar, né? Dessa parte dos cristãos brasileiros, o Brasil, que é um país de colonização portuguesa, e o cristianismo foi introduzido no Brasil à força, junto com o processo colonizador. E nós temos uma marca na nossa cultura, que é justamente muitos tons de cristianismo. Então nós temos uma grande parte da nossa população que é católica, nós temos esses chamados evangélicos, que aí tem os neopentecostais, os pentecostais, nós temos os protestantes, temos algumas religiões de matriz africana, mas também com bastante sincretismo, com elementos do cristianismo. Então, resumidamente, nós temos um país majoritariamente cristão. E o que eu vou falar hoje é que de parte dessa cristandade que vem avançando nas periferias de todo o Brasil, que tem formado uma bancada política chamada bancada evangélica, que disputa prefeituras, que tem vereadores em todas as cidades e que, mais importante do que isso, está presente em 100% das periferias do Brasil e vem fazendo um trabalho de base que está formando um grupo cada vez mais forte, e esse grupo tem um projeto político, um projeto reacionário, um projeto perigoso, portanto, para os interesses da classe trabalhadora. Então é disso que nós vamos falar, como que isso está se estabelecendo, como que isso se estabeleceu, como resistir a isso e qual a postura da esquerda radical, pelo menos dos comunistas, né, marxistas, em relação à religião. E, enfim, é um papo muito massa. Tá só começando. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, compartilhe o link do nosso vídeo. Bom, gente, então, é inegável esse avanço evangélico. E o primeiro ponto é, por que avançam? Ora, avançam porque estão fazendo um excelente trabalho de base. Que tipo? Vamos entender isso melhor. O que eu estou falando aqui e chamando de trabalho de base? Primeiramente, há uma questão de já haver algum proveito no fato de
ser um grupo cristão. Como eu disse, para o começo da nossa conversa, o Brasil é majoritariamente cristão por causa da sua colonização e da formação cultural que teve. Então, a partir dessa premissa, a partir dessa forma de ter algum contato com a população, esses grupos se inserem nos bairros, mas não é um se inserem assim, vão lá e entram, chegam como se estivessem abrindo uma empresa. Até em alguns casos há essa dinâmica, porém o pastor que vai estar no pequeno templo ali, que vai se estabelecer no bairro, ele mora no bairro. Né? Então são pequenas igrejinhas, sabe? São pequenos templos e aí, geralmente você tem ali a família, tá ali. Então há uma inserção nos bairros e a partir da questão do culto, da própria da igreja, dessa questão toda, há um grande processo de acolhimento. Eu tenho insistido muito na questão da estrutura. E vejam, o Estado teria que oferecer essa estrutura, ok? Sabemos disso. Entretanto, é uma realidade que o Estado não oferece tal estrutura. E o Estado, não oferecendo nenhum tipo de estrutura para as pessoas da periferia, faz com que essas pessoas, que são as mais marginalizadas, são as que trabalham mais longe de casa, são as que ganham menos pelo trabalho, que passam mais horas trabalhando, e são as pessoas que têm menos acesso às questões mais básicas para a sua própria subsistência. Então, esses grupos, eles também, além de se inserir lá, de fazer parte da realidade local, oferecem acolhimento para essas pessoas que precisam de um espaço de socialização, que precisam, às vezes, de alguns serviços básicos que a própria estrutura desses grupos, de um ajudar o outro, consegue oferecer. Então, é feito um trabalho de apoio às famílias que estão passando com dificuldades, um trabalho de apoio às famílias que têm pessoas que estão em situação de cárcere. Então, há um trabalho de inserção nas comunidades permanente que vai para além dos cultos. Então é um processo de socialização, então eles cantam na banda da igreja, então eles vão na saída, no retiro, e eles têm aqueles encontros nos próprios cultos, é criado um grupo e se cria então uma afinidade, uma vez que esses grupos estão diretamente inseridos dentro das comunidades, eles não vão lá e depois vão embora, não, eles estão lá. Então eles ganham a confiança e são muitos, a estratégia é, claro que você tem aqueles grandes templos também, mas são vários níveis diferentes para entender e para atender cada uma das demandas. Mas de modo geral, nas pequenas cidades, nos pequenos bairros de periferia, você tem às vezes uma pequena igrejinha ou duas por quadra, que atendem pequenos grupos, então há um nível muito maior de envolvimento. É evidente que esses grupos não têm uma coesão perfeita, há às vezes inclusive disputas entre eles. Entretanto, os grupos, vamos dizer assim, mais predatórios no sentido de estratégia de dominação política, são os que estão conseguindo construir uma ascensão maior nessas disputas entre os grupos que eu estou aqui dizendo para vocês que também existem. Então eu quero primeiro que a gente entenda como que esses grupos avançam. Conseguiram captar aqui o que eu tentei dizer? Esse avanço é porque eles estão fazendo alguma coisa para avançar. E é evidente, por que eles conseguem ter esse tipo de inserção? Porque também há, e cada vez mais, uma estrutura material que garante esse avanço. Alguns grupos têm mais, outros têm menos, mas há uma interação entre os grupos que já têm uma estrutura financeira com esses que estão expandindo o modelo de negócio. Porque sim, no final das contas nós vamos entender aqui que é sim um modelo de negócio. E esse modelo de negócio é onde mora o perigo. Tem uma outra situação que é o problema social, que isso acaba ajudando em alguns, mas piorando outros. Tem uma questão que esses grupos, para se inserirem nas comunidades, eles acabam também se inserindo em comunidades que convivem há muito tempo com outras realidades simultaneamente. Então, por exemplo, tem as questões das milícias do Rio de Janeiro, tem as questões referentes à criminalidade, ao tráfico de drogas, as facções que geralmente ocupam essas comunidades. Então, começa a haver também
uma interação entre esses grupos e esses grupos que estão à margem, vamos dizer assim, da lei e que acabam atuando em alguns casos e em cada vez mais casos em parceria com esses grupos religiosos, até porque a própria legislação brasileira é muito frouxa em relação ao dinheiro que rola dentro dos templos, o que facilita todo tipo de processo de lavagem de dinheiro. Então vejam que não é algo simples, é algo muito bem enraizado, que se aproveita da cultura do povo brasileiro, da falta da estrutura, de infraestrutura, da própria característica da periferia e de uma estratégia de inserção que faz ao cabo trabalho de base, porque isso é uma forma de fazer trabalho de base. Porque esses grupos eles não são neutros, eles são, via de regra, reacionários e tem um projeto político muito bem estabelecido, em andamento já há muito tempo e que vem dando muitos frutos. Basta a gente ver o número de prefeituras, de vereadores, bancada em Brasília que eles já constituíram. Então eles estão hoje numa situação, como eu também já venho chamando a atenção aqui há algum tempo, onde nenhum político que vá trabalhar a nível municipal diretamente nesses bairros tem coragem ou condições de não ter qualquer tipo de relação, nem que seja minimamente amistosa com esses grupos para poder ter qualquer tipo de penetração. Então vejam, se esses grupos são reacionários, se esses grupos têm projetos de poder, e esse projeto de poder é um projeto de poder de direita, que é um projeto que ao cabo depende da manutenção dessa falta de estrutura na periferia, porque disso que eles se beneficiam. Então vejam a crueldade. Eles estão muito bem inseridos ali, estão alinhados à lógica da direita, então eles não têm problema nenhum em transitar politicamente com a direita neoliberal, com a burguesia nacional, internacional. Por quê? Esses grupos mantêm também, no limite, essa estrutura que gera esses bairros pobres, essa pobreza, essa falta de estrutura, essa falta de oportunidade, que é onde bebe toda essa estrutura que os grupos evangélicos se aproveitam para constituir o seu poder e a sua influência junto ao povo mais pobre do nosso país. Claro, você pode dizer, Humberto, mas isso já está para além, já está na classe média. Claro, porque uma vez que já está tão dominado na periferia, isso começa a se espalhar também, há um efeito onda, eles continuam aprimorando o seu projeto, inclusive para além das periferias, então isso já está tendo uma penetração também na pequena burguesia, nas camadas médias. E a tendência é que, se nada for feito, isso se agrave com o passar do tempo. Tá? Bom, então aí nós podemos pensar na outra parte, que é o seguinte, tá, mas o que fazer? Nós temos que fazer alguma coisa, evidentemente nós temos que fazer alguma coisa. Porque vejam, nós já vemos aqui parte do ônus, esses grupos são de direita, então não tem problema nenhum com o chicote estalando no lombo da classe trabalhadora. Ao contrário, são reacionários, então eles mantêm a estrutura que reforça todo tipo de opressões na nossa sociedade, por isso eles devem ser, sim, politicamente combatidos, para que a religião retroceda aos espaços cabíveis às práticas religiosas e não interfiram nas questões de Estado, que é isso que, ao cabo, a gente está discutindo aqui. Lá no final do nosso papo de hoje, eu ainda vou falar um pouquinho da relação com o socialismo e comunismo, mas entendam primeiramente dessa forma. Além deste ônus que já está colocado aqui, tem um outro ônus, qual eu vejo uma coisa muito perversa, porque vejam, da mesma maneira que eles ajudam a pessoa a sair do vício do álcool ou das drogas, da mesma maneira que eles conseguem dar algum tipo de encaminhamento para aquela pessoa conseguir um emprego, uma renda ou algo do tipo, eles também partilham para que eles possam fazer todo esse auxílio e tudo isso de um conjunto de crenças que acaba torcendo muito assim a realidade, a vida de, sobretudo, jovens. Me preocupa muito jovens de 14, 15 anos buscando casamento só para poder fazer algo simples que todo jovem de 14, 15 anos quer fazer, que é namorar. Então esses jovens casam, não tem nenhum tipo de estrutura para poder casar, nem
discernimento ainda em função da pouca idade para saber qual é o peso de uma relação desse tipo, então se separam muito cedo, têm filhos antes de ter, vamos dizer assim, uma estrutura mínima para esse tipo de coisa, acaba dificultando a vida da pessoa como um todo por causa de algo que podia ser lidado de maneira muito mais, eu não vou dizer natural, mas com todos os ritos de passagem da sociedade, onde seja dado tempo ao tempo para todo o amadurecimento dessas questões. Porque, por exemplo, são tabus. A questão da sexualidade, a questão, né? Isso tudo são tabus nesses meios. Então, como são tabus, essas coisas não são discutidas. Então, há um impedimento. Eu estou citando um exemplo aqui, né? Tem muitos outros onde há esses impedimentos. Há um impedimento para que as pessoas tenham um melhor entendimento, até para que se relacionem melhor com essas coisas que normalmente já são coisas que sempre impõem algum nível de dificuldade na vida das pessoas em determinado momento, quando a gente precisa amadurecer. Isso é um dos problemas, então desvirtua muito a visão de mundo das pessoas, limita, impõe aquilo que, no grosso modo, e com o perdão da palavra, a gente pode chamar de um cabresto nas pessoas. Né? Então a coisa extrapola muito a questão da fé, da religiosidade e acaba virando um culto bastante limitador das personalidades. E isso traz uma série de consequências para a vida inteira das pessoas, em relação ao entendimento de mundo. Então você vê, por exemplo, esses grupos são extremamente duros em relação à questão da relação marido-mulher, de subordinação da mulher ao marido, e isso acaba criando um monte de distorções e alimentando uma série de opressões que nós já sabemos que existem estruturalmente na sociedade. Estou dizendo tudo isso, por enquanto, para que a gente entenda, primeiro, como que esses grupos avançam, qual é a estratégia deles e por que eles são nocivos. Vejam, não estou dizendo que a religião é nociva, não é a questão da fé. Essas práticas específicas, essas questões todas que eu estou aqui trazendo, que são realmente bastante problemáticas. Então, voltando, o que fazer? Temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu consigo pensar é, temos que oferecer o mesmo. Rigorosamente isso, temos que oferecer o mesmo. Humberto está dizendo para nós abrirmos igrejinhas em cada esquina? Não, calma, não é isso. Vamos entender melhor o que é. É oferecer espaços de socialização, de inserção nessas comunidades, ou seja, estar vivendo, vivenciar a vida da comunidade, oferecer alguma estrutura que o Estado não oferece, praticar esse acolhimento. E nós podemos fazer isso no mínimo, tem muito mais, mas no mínimo, duas vertentes. Uma, que eu quero falar que é mais simples de eu explicar, que é buscar religiosos, grupos religiosos que sejam mais simpáticos a causas progressistas. Por exemplo, normalmente, isso também é claro que existem exceções, mas normalmente religiões de matriz africana que ainda têm alguma inserção nas periferias são muito hostilizados por esses grupos mais nocivos de algumas religiões neopentecostais, que são essas que nós estamos tratando aqui. Bom, podemos talvez buscar algum tipo de aproximação com esses grupos. Existem inclusive alguns grupos evangélicos um pouco mais progressistas. Também é interessante que busquemos aproximação com esses grupos. Existem ainda alguns setores da Igreja Católica que são um pouco mais progressistas. Podemos também buscar algum tipo de inserção junto a esses grupos, ou seja, podemos pegar parte dessas estruturas que já existem, buscar inserção nelas, a aproximação, sobretudo, daqueles grupos que são grupos que também sofrem hostilidade desses mais nocivos que nós estamos tratando aqui. Para além disso, que mais que é fazer o mesmo? Né, oferecer o mesmo, é aproveitar estruturas coletivas. Então, aí eu estou falando de partidos políticos, coletivos, associações de bairro, sindicatos, clubes de mães, círculos de pais e mestres e por aí vai, ou seja, qualquer tipo de organização coletiva que tenha inserção permanente nas periferias, a gente utilizar esses espaços, se organizar dentro desses espaços e emprestar o nosso tempo para essas organizações coletivas para oferecer esse acolhimento. Se eu sou advogado, eu posso ir lá uma vez por mês prestar serviço gratuitamente para alguma família que esteja precisando.
Se eu tenho alguma experiência com um professor, sei lá, de educação física, eu posso uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, ajudar com um projeto popular de uma escolinha de futebol. Se eu sou artista de teatro, de artes cênicas, eu posso oferecer cursos e fazer teatro na periferia. Se eu sou professor, eu posso ajudar, junto no meu coletivo, a formar um cursinho popular e oferecer também uma forma de inserção. Se eu sou, sei lá, médico, eu posso, dentro da minha organização coletiva, desses espaços coletivos, oferecer. Estão entendendo? Se organizar. Às vezes a gente não tem, por exemplo, assim, olha, eu sou aqui da periferia, estou organizado em determinado grupo coletivo, quero fazer isso que tu tá falando, mas eu não sou médico, eu não sou artista de teatro, eu não sou músico para oferecer uma aula de violão, nada. Bom, mas você é daí da periferia, você tá aí, você tá inserido, você tem um nível de empatia, vamos buscar pontes com outras pessoas então que possam fazer isso. Né, outras pessoas da própria periferia, preferencialmente, mas se não, pequena burguesia que queira se doar um pouco, que queira ajudar nessa construção. Enfim, se nós não oferecermos alguma estrutura, algum acolhimento, se nós não disputarmos esses espaços, no sentido de não ir nos espaços, cagar regra, que nem a gente gosta de dizer, e depois voltar, achar que aquelas pessoas vão ouvir o que você disse, vão ser iluminados e vão sair fazendo. Não, é atuar permanentemente inserido nas comunidades, fazendo aquilo que as igrejas evangélicas neopentecostais, essas nocivas que nós estamos tratando aqui, estão fazendo há tanto tempo. Estão entendendo? É isso que nós temos que fazer. Não há outra alternativa. Uma estratégia não é excludente da outra. Criar grupos laicos, pode ser inclusive grupos ligados a partidos, não tem problema nenhum, desde que sejam organizações coletivas, que a gente aprenda a se organizar coletivamente. E melhor ainda, se dentro dessas organizações coletivas, junto com esse processo de criar empatia, a gente começa a tratar com as pessoas as questões preferencialmente econômicas, que são aquelas mais sensíveis para a classe trabalhadora que a gente está ajudando a fazer aí esse trabalho de base. Então vamos trazer a pauta econômica, porque a partir do momento que a gente tiver empatia, tiver inserção, tiver dentro da lógica da comunidade, organicamente, e as pessoas já estiverem, vamos dizer assim, familiarizadas com as principais bandeiras a serem defendidas do campo econômico, a gente pode, inclusive, introduzir as ideias socialistas, marxistas, sem esse ranço que a gente tem hoje, sem essa dificuldade em função do fake news, em função da ideologia burguesa que criou e cria sempre, é natural que faça isso, esse espantalho em relação ao comunismo. Então podem sim ser grupos laicos. Isso não significa que, paralelamente, a gente também faça aquela ponte com aqueles grupos religiosos que são mais progressistas ou que podem ser mais progressistas. Estão entendendo? O negócio é ocupar os espaços de maneira orgânica. Não há outra alternativa a não ser isso. E por fim, gente, para nós encerrar o Precisamos Falar de hoje, há sempre aquela discussão. Ah, Humberto, mas religião não é o ópio do povo. Eu não quero nem entrar na discussão da interpretação da frase do Marx, porque, enfim, não é aqui o objetivo. Eu, todo mundo sabe, eu sou agnóstico ateísta e acredito que toda forma de religião, enquanto instituição, tá, que faz uma hierarquização da fé das pessoas, é um aparato de dominação. E a minha leitura do marxismo é que se nós queremos o fim de todas as opressões, temos que acabar com esse tipo de instituição. Então, vejam, eu estou falando da institucionalização da fé alheia. A questão da espiritualidade, da fé, isso é muito diferente. E aí eu penso que não é necessariamente algo que a gente precise combater, nem no longo prazo. A questão da religião enquanto instrumento de dominação, eu acredito que o horizonte de longo prazo deva ser sim a eliminação. Se nós, enquanto esquerda radical, queremos realmente o fim de todas as opressões, temos que acabar com esse tipo de opressão também. Porque a religião, enquanto institucionalização da fé, surge no mesmo processo que foi a privatização do solo, a organização do Estado, a divisão da sociedade em classes.
E ela aparece, melhor dizendo, nesse momento, como um dos aparatos de dominação de classe. Isso para mim está muito claro na teoria marxiana. Não há o que discutir. Então não é uma questão de todo mundo tem que ser ateu. Não é isso, pelo menos não é essa a minha leitura. É essa estrutura de dominação que no horizonte deve ser eliminada. A fé de cada um, se você quer continuar sendo cristão, etc. Bom, isso é uma outra situação que eu penso que não é necessário que a gente elimine. Não é porque eu sou agnóstico ateísta que eu tenho que impor isso às outras pessoas. Não é essa a questão. Agora, a questão da dominação exercida pela instituição, que é a religião enquanto institucionalização da fé, essa sim. Só que isso, gente, tem que ser uma estratégia de longo prazo, porque nós temos que entender a conjuntura material, a realidade material da conjuntura da força de classes, melhor dizendo, para que a gente possa entender esse plano de superar essa situação no longo prazo, porque no curto prazo nós não podemos estrategicamente colocar isso na pauta. Pelo motivo que eu abri o Nós Precisamos Falar de hoje. A estrutura e o peso cultural, sobretudo do cristianismo na sociedade brasileira. Se nós não pensarmos estrategicamente e levarmos a discussão dessa forma, um pouco atravessada, dizer, a religião é ópio do povo, tem que acabar, não sei o quê, isso vai criar uma antipatia, vai criar não só uma antipatia, mas um entendimento errado da questão da superação da institucionalização da fé enquanto processo de dominação de classe, e é extremamente contraproducente. Então não, nós não temos que botar na ordem do dia combater a religião. Não é isso. Eu acho que combater a religião enquanto institucionalização da fé, sim, porque nós somos da esquerda radical e enquanto marxistas a interpretação para mim não tem como fugir disso. Mas isso no projeto de longo prazo. No projeto de curto prazo, é procurar compreender a dimensão cultural da religião na vida das pessoas, sobretudo da classe trabalhadora, e entender esses processos, como que esses processos se constituíram, o peso histórico dessa constituição na formação das periferias de todo o Brasil, e aí sim trabalhar da maneira que eu disse ao longo da live, se inserindo também inclusive nos grupos religiosos que forem mais suscetíveis a essa inserção, e por aí vai. Porque não adianta apenas nós fazermos uma análise da realidade, e nem adianta também tapar o sol com a peneira e achar, não, mas derrotamos o Crivella, tem como derrotarmos ele. Ou eles, melhor dizendo. Ou diminuir a ascensão desse projeto de poder desses grupos. Se nós fizermos isso, acredito que nós vamos estar errando. O melhor exemplo é a ascensão desses grupos veio no período petista, que surfou a onda da despolitização para poder fazer a sua política de conciliação de classes e permitiu a ascensão desses grupos nas periferias fazendo o trabalho de base que antes, em parte, era feito pelas estruturas que deram origem ao PT, sindicalismo e por aí vai. Então reparem, nós não podemos nem ficar só no campo da análise e dizer, olha, eles estão crescendo, eles estão dominando. Não podemos ficar imobilizados diante disso. Não podemos achar que o problema é menor, que não precisa fazer nada, que dá para ganhar sem maiores preocupações, que dá para deixar ou se associar a eles, como o PT tentou fazer. Então, nem uma coisa nem outra. Penso eu que a única estratégia possível é algo parecido com isso que eu tentei descrever aqui. Fazer o mesmo, se inserir permanentemente, a acolher, trabalhar a base às verda, né? Como a gente diz no popular. Não é ir lá fazer turismo na favela, né? Ir lá fazer um discurso bonito e achar que todo mundo vai entender porque você, olha, você é um ser iluminado que leu Marx, que leu Lenin, que sabe que quer o bem das pessoas e tá lá de coração. Não é assim, gente. Não é assim. Tá? A gente precisa muito mais do que isso. Valeu, gente. Bom, se vocês gostaram, quarta que vem, 21 horas, estou de volta aqui com mais um Precisamos Falar. Muitíssimo obrigado. E deixe seu like, compartilhe o link do nosso vídeo nas suas redes sociais. E lembrando,
toda a programação aqui é um oferecimento da galera que me apoia e que me incentiva e que faz com que eu possa me manter no ar. Aqui no comentário fixado você encontra todas as formas para me ajudar. E era isso. Falou, tchau, tchau, gente.